Começa agora mais uma edição do Personalidade Condominial, o podcast que discute o mercado empresarial com foco na área condominial. Sempre uma análise ampla e contextualizada com a visão e a experiência de quem conhece esse dia a dia. Personalidade Condominial. Apresentação, jornalista Lenilson Silva. Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, 30 de junho de 2021, aliás, o último dia do mês. Estamos começando mais uma edição do Personalidade Condominial. Ontem, apesar do feriado de São Pedro, foi ponto facultativo e o governo do estado permitiu a flexibilização de bares, restaurantes e de outros comércios com a justificativa de que tem havido aí uma estabilização nos números de casos de Covid-19. Isso é um bom sinal para Sergipe e para a capital sergipana. No nosso programa anterior, eu trouxe uma abordagem sobre os desdobramentos da compra da vacina da Índia, a Covaxin, e trouxe também no contexto que, no final das contas, a ideia da CPI é produzir um relatório responsabilizando o presidente Jair Bolsonaro por todos os problemas relacionados à Covid-19. Nesse sentido, também falei da complexidade de se levar esse processo à frente e que tinha as minhas dúvidas se ele teria o resultado esperado pela cúpula da CPI. Mas nada melhor do que ampliar os nossos horizontes ouvindo outras opiniões, e nesse sentido eu apresento na coluna Ponto de Vista as reflexões do professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Rafael Maffei Rabelo, que traz seu ponto de vista sobre a possibilidade de impeachment do presidente Bolsonaro. Mas tudo isso logo após os nossos patrocinadores. Variedades, equipamentos e produtos de limpeza você encontra na Ponto Certo, além de preço e qualidade. Preço competitivo. Na hora de fazer cotação, fale com Valdson. Agora, em se tratando de assessoria empresarial e condominial, você fala com a Contadata, que acaba de disponibilizar mais uma ferramenta para os seus condomínios. O aplicativo Com21, mais facilidade, mais comodidade para os clientes Contadata. De que forma você prefere aquecer a água de sua casa ou da sua empresa? Com aquecedor solar, elétrico ou a gás? Bom, quem decide é o cliente, mas quem executa é Rubenic, desenhando a melhor solução com instalação e manutenção para a sua central de aquecimento. A visita é uma cortesia e o orçamento também. É só ligar. Se você está com dificuldade de alugar o imóvel que você deseja, a Valor Imobiliária tem a solução. Na Valor você pode alugar sem fiador, sem caução e sem burocracia. A Valor tem o Credit Prime, o mais prático sistema de locação para não deixar você na mão. Conheça tudo sobre o Credit Prime na Valor Imobiliária. É só ligar. Muay Thai, Personal Fight, treinamento funcional. Que tal um acompanhamento especializado dentro do seu condomínio com a experiência internacional do professor Ademir Silva? Junte-se a nós e seja mais um Silva. Se você está pensando em reformar ou construir, lembre-se da Amazônia Material de Construção. Aqui tem tudo o que você precisa. Venha conhecer nosso estande de móveis de madeira natural, o lugar certo para transformar o seu lar num paraíso. Bom, meus amigos, na coluna Ponto de Vista de hoje apresento a análise do professor Rafael Maffei, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que acaba de lançar o livro Como Remover um Presidente. Possivelmente o mais completo e mais aprofundado estudo das dimensões políticas e jurídicas do impeachment. Aqui o professor Rafael Maffei faz uma retrospectiva com elementos que afastaram os presidentes Fernando Collor, Dilma, e apresenta também os componentes, inclusive os componentes políticos, que podem favorecer ou não o afastamento de um presidente da República do cargo. Vamos acompanhar a análise do professor Rafael. Bom, o impeachment no sistema político brasileiro foi importado do sistema americano. A Constituição dos Estados Unidos, de 1787, adaptou um instituto jurídico do direito medieval inglês, que era justamente o impeachment, para transformá-lo numa salvaguarda para a possibilidade de que um presidente demagogo, como eles chamavam então, hoje a gente poderia chamar de um populista, autocrático, extremista, para a possibilidade de alguém assim conseguir vencer as eleições. E assim o impeachment foi adaptado para prever, de um lado, em casos extremos, que o presidente pudesse ser processado, condenado e removido,
mas também garantindo ao presidente uma grande proteção para que ele não ficasse vulnerável ao legislativo. Para isso existe principalmente a exigência de uma maioria muito grande para que ele seja condenado pelo Senado e removido. Assim, o Instituto foi trazido para a nossa primeira Constituição Republicana de 1891 e figurou em todas as nossas constituições, embora só tenha tido aplicação a partir da Constituição de 88, uma aplicação, bem sucedida. Antes houve tentativas frustradas. A partir da Constituição de 88, inicialmente com o Collor em 92 e depois com a Dilma em 2016. O exemplo do Collor eu acho muito positivo porque ele mostra bem como a engrenagem do impeachment funciona num sistema como o brasileiro. O Collor passou pelas dificuldades que são comuns a todos os presidentes que acabam sofrendo impeachment. Ele teve um governo muito decepcionante do ponto de vista do desempenho econômico. O Collor assumiu com um grande trunfo, com uma grande meta, que era conseguir derrotar a inflação e fazer reformas econômicas que inserissem o Brasil na nova ordem mundial, a ordem globalizada, e fracassou. Collor teve uma relação sempre muito difícil com o Congresso, inclusive porque ele fez uma estratégia política, na minha interpretação, de, com um plano muito violento logo de início, conseguir resolver a grande emergência do país e subir a sua popularidade a ponto de poder ter uma presidência que forçasse o Congresso a ter de vir a reboque dele, o que fracassou. Então, o caso do Collor mostra muito bem como um escândalo de corrupção que atinja a pessoa do presidente, que o envolva pessoalmente, somado a essas condições políticas e econômicas desfavoráveis, são um caldo muito seguro para que o presidente acabe afastado do cargo. Olha, embora no caso da Dilma a denúncia que tenha ganhado tração e levado à condenação dela não envolvesse prática de corrupção, a Dilma pertencia a um partido que estava, àquela altura, há mais de 10 anos, permanentemente exposto como um partido envolvido em práticas de corrupção, começando lá de 2005 e levou o PT a passar pelo seu primeiro grande apuro em matéria de associação com práticas corruptas. Depois veio o julgamento do Mensalão, que foi um evento à parte, que foi muito desgastante para o partido, pela maneira como ele foi conduzido, pela contínua exposição, e depois os sucessivos escândalos de corrupção que começaram a envolver agentes da base aliada do governo. Logo após a saída dela, já no início do governo Temer, quando pesquisas de opinião sobre as primeiras avaliações do governo Temer e sobre a percepção popular quanto à legitimidade do impeachment da Dilma, constatavam que as pessoas achavam que ela tinha sido deposta ou por envolvimento em corrupção, coisa que nunca esteve entre os fundamentos principais das suas denúncias e seguramente não esteve entre aquelas que levaram à sua condenação, ou por tentativa de obstruir investigações de corrupção, que ironicamente foi talvez o que tenha justamente levado à perda de apoio político da Dilma com próceres do PMDB, principalmente a indisposição dela, seja por falta de capacidade ou por falta de vontade, de mover uma palha que fosse para tentar poupá-los dos avanços, principalmente da Operação Lava Jato. Então, não importa quão robustos sejam os fundamentos jurídicos para o impeachment de um presidente, se ele conseguir segurar uma base de proteção, principalmente na Câmara dos Deputados, no caso do Brasil, porque no desenho brasileiro, diferente, por exemplo, do desenho norte-americano, uma vez que a denúncia é autorizada na Câmara e recebida no Senado, o presidente responde no Brasil ao processo afastado do cargo. Então, o jogo político é jogado principalmente na Câmara, porque uma vez que o presidente é afastado, já no início do processo no Senado, ele perde completamente a possibilidade política de se defender. Na Câmara, essa possibilidade ainda existe. Então, se um presidente tem uma base muito segura de proteção na Câmara, como, por exemplo, foi o caso do Lula no seu primeiro mandato, como foi o caso do FHC no seu segundo mandato, a gente, quando volta para se lembrar do segundo mandato do Fernando Henrique, houve uma grande crise econômica internacional, houve denúncias sérias contra o governo, houve CPI atrás de CPI, a popularidade do ex-presidente Fernando Henrique durante o seu segundo mandato terminou muito baixa. Então, assim, tudo poderia levar
ao impeachment dele, a não ser pelo fato de que ele tinha uma base protetiva muito segura, presidentes da Câmara muito leais a ele e um vice-presidente que nunca trabalhou contra o Fernando Henrique Cardoso. Esse é um outro elemento político que também é um pouco singular do Brasil, porque no Brasil a vice-presidência é utilizada para compor a base de apoio do presidente já desde o momento das eleições. Então, o vice-presidente frequentemente não é do próprio partido do presidente, e isso pode levar a algum distanciamento no curso do mandato. No caso do Collor, o Itamar Franco saiu do partido do presidente, né, rompeu com ele, e no caso da Dilma, que a gente lembra mais recentemente, o PMDB todo desembarcou do governo, e tanto o Itamar quanto o Temer mostraram-se disponíveis para um governo de sucessão no caso do impeachment. Se a gente for pegar, o Bolsonaro não tem um partido, mas existem pelo menos 2 partidos ali no Congresso que são compostos em grande parte de parlamentares que têm, a gente pode enxergar assim, uma ligação mais ideológica com o bolsonarismo, que são o PSL e o Patriota, né? Não por acaso os partidos dos 2 filhos do presidente, Eduardo Bolsonaro no PSL e Flávio Bolsonaro no Patriota. Esses 2 partidos têm juntos 59 cadeiras na Câmara, né? O governo precisa de 171 parlamentares para conseguir bloquear iniciativas de impeachment, 172, né? Na verdade. Para ele conseguir chegar nesses 111 que faltam para o escudo dele, para esse escudo legislativo dele ficar de pé, ele precisa contar com outros partidos que são os partidos do que a gente chama de centrão, mas um centrão que está muito bem alojado e muito bem acomodado e muito bem atendido no governo Bolsonaro. Eu destacaria o PP, PL, o PSD e o Republicanos. Esses 4 partidos são todos partidos que têm boas bancadas e são contemplados com ministérios, além de uma série de cargos de segundo escalão dentro da administração federal. Esses partidos têm juntos 150 votos, né? Com isso, o governo supera com uma boa quantidade de folga, por volta de 40 votos, aquilo que ele precisa para reter qualquer tipo de denúncia, mesmo que o Lira topasse encaminhá-la. Precisa acontecer algum fato de grande proporção, ou a eclosão de grandes manifestações, ou a impopularidade do presidente crescer demais. A gente viu isso acontecer, por exemplo, com a Dilma, depois das manifestações de 2013. De repente, a popularidade dela despencou. Ou um grande escândalo, como, por exemplo, o escândalo de corrupção dentro do governo, que mine o apoio popular do governo e crie atritos, curtos-circuitos dentro dessa base. Que inicialmente a promessa era: vou trazer a Lava Jato para dentro do governo. Isso já acabou. Agora o que sobrou olha, pelo menos não há casos de corrupção dentro do governo. O mesmo tipo de curto-circuito pode acontecer dentro desses partidos do Centrão se houver um racha ali dentro que obriga o governo a escolher entre não abandonar aliados, né, eventualmente claramente implicados em escândalos de corrupção, e, por outro lado, descontentar outros que não querem aparecer na foto das eleições do ano que vem ao lado de um governo que vai ser visto como alguém que protegeu ladrão de vacina, para pegar um termo que seguramente deve ser usado nas eleições do ano que vem. Porque o Bolsonaro governa desde o primeiro momento com uma declarada hostilidade à Constituição. Normalmente, presidentes, mesmo aqueles que praticam crimes comuns ou de responsabilidade, tentam ocultar isso. O Bolsonaro tem quase que orgulho de ser um presidente anticonstitucional, um presidente que viola todos os nossos pactos de civilidade e que agride todos os valores que a Constituição consagra. Considero que no contexto da pandemia, principalmente, não existe nenhuma dúvida de que ele cometeu os crimes de responsabilidade, de atuar de modo indigno, desonrado e contra o decoro do cargo, e de violar patentemente o direito à saúde dos brasileiros. Esta erosão das bases civis e institucionais das quais a democracia depende pode nos custar muito caro no médio e no longo prazo. E no curto prazo, o Bolsonaro está anunciando de antemão uma série de crimes de responsabilidade, seja contra a lei eleitoral, seja contra o Poder Judiciário, ao dizer que não aceitará eleições, a não ser que elas aconteçam com um tipo de urna que a gente já sabe que não vai existir, porque as lideranças dos partidos já disseram que não vai ter voto impresso no ano que vem. A gente tem um horizonte muito perigoso em 2022, caso o Bolsonaro cumpra essas promessas, e como ele não se refreou de nenhuma das ameaças que ele fez até hoje, não tem por que a gente achar que ele não vai cumpri-las também.
Análise do professor Rafael Maffei, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bom, meus amigos, eu fico por aqui, desejando uma quarta-feira em paz para todos. Eu volto na sexta-feira com mais uma edição. Grande abraço a todos e até lá.